Olá, queridos! Que Deus abençoe e seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Despertar da Fé. Toda semana nós trazemos aqui testemunho de pessoas que foram transformadas pelo poder do Evangelho. Pessoas que viveram e que estão vivendo uma transformação pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Que maravilha, que bom que você chegou até aqui. Espero que você fique até o final, porque esse vídeo vai tocar no teu coração. Já aproveita para compartilhar o link, deixar um comentário aqui, clicar no sininho de notificações para que o YouTube te avise quando a gente postar conteúdo aqui. Aliás, todo dia eu estou postando conteúdo aqui, oração para abençoar o teu dia. A minha convidada de hoje é uma amiga especial que teve aí uma grande transformação, que andou por caminhos difíceis, relacionamentos difíceis, tentou preencher o vazio do coração em muitos lugares, até que ela encontrou Jesus e viveu uma transformação. Quero receber aqui com uma salva de palmas a minha amiga e irmã em Cristo, Morgana. Vamos aplaudir o Senhor. Morgana, seja muito bem-vinda, querida. Obrigado ao Despertar da Fé, seja bem-vinda. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigada. Que Deus te abençoe. Quem é a Morgana para nós? Então, eu sou Morgana, tenho 29 anos, Morgana Bel, né? Tenho 29 anos, sou daqui de Tubarão, nasci aqui mesmo. E a Morgana de hoje que vos fala não é a mesma Morgana do passado. Houve uma mudança, que legal. Totalmente. Que glória a Deus, que bom. Ô Morgana, conta um pouquinho aí quem era a Morgana, o que aconteceu, você que foi criada, né, num lar evangélico, né? Conta pra gente aí como é que aconteceu na tua vida, como é que foi a história dessa Morgana anterior a essa que foi transformada. Então, eu vou tentar resumir o mais rápido possível. É longo o negócio, mas resume pra nós. São 29 anos, né? Então, assim, a minha mãe, ela é evangélica, né? E ela, desde que eu nasci, ela sempre esteve buscando. E o meu pai era ateu, né? E ali, desde pequenininho, eu sempre ia para os cultos com a minha mãe, com a minha irmã, né? E o meu pai, ele ia no bar ver o jogo, ele não tinha vício com bebida, com cigarro, nada, mas ele gostava muito do jogo, né? Sim. E daí a minha mãe ia sozinha ali. E a gente tem uma história mais antiga que meu pai e minha mãe, eles têm 10 anos que ficaram separados, né? Entre a minha irmã e eu daí eu nasci 10 anos depois. Quando eles retornaram. Quando eles retornaram. Mas aí foi um casamento assim que não deu certo ali, eles viveram junto até os meus 15 anos. E daí sempre foi uma guerra espiritual. Hoje eu vejo, né, que foi uma guerra espiritual. Ali, deixa eu ver... Quando eu tava começando a ficar moça ali, eu comecei a ter interesse por meninas. Na escola? Isso aonde, Morgana? Na escola. Isso é forte que você tá falando, Mas o que tu acha que te levou a isso? A ausência paterna? O que houve? Então, tu acha que te a gente com sempre isso? tá pensando no que aconteceu, né? Eu sou Sim. assim, né? Sempre tô tentando que te pensar levou, né, e tal. a isso? Uhum. E assim, eu não tinha uma imagem de família, pai, mãe e tal. Quando eu era bem pequena, eu via os dois como amigos. Sim. Porque eu não via abraço, beijo, nada. Então, eu não sim, via nada. Pra mim, eles eram amigos, assim. Sim. E daí, ali, quando eu comecei a desenvolver a sexualidade, eu não sei quantos anos exatamente, mas daí eu comecei a induzir amiguinhas. Sim. Tipo assim, porque daí tem aquela fase do, já sabe beijar, não sabe beijar. E daí eu busquei isso nelas. Claro. Porque pros meninos, eu até sofri bullying, porque Sim. eles me achavam muito feia, né? Eu apanhava por conta disso. Tinha apelido. Tinha apelido. Uhum. E daí eu busquei isso nas meninas. Sim. Então eu acho, conforme a minha experiência, que foi tudo isso junto. Espiritual um pouco. Eu acho que principalmente. Principalmente, porque na tua mãe nessa época não estava firme na igreja assim tão firme. Ela estava buscando, mas ela Sim. também não veio de um lar cristão. Sim, era uma guerra, né? É uma guerra muito grande. E daí influencia tudo. Eu acho que tudo isso influencia. E esse relacionamento assim com mulheres, sabe? Você começou com criança ali. Isso. Vamos dizer, você até inocente, né? Por esse tudo que você sofreu do bullying, aquele negócio, para se conhecer, tem aquela questão de se conhecer, né? Que você falou. Isso durou até que idade, mais ou menos? Até os meus 19 anos. Até os 19 Foi quando eu conheci o William. Sim. O homem que eu tô até hoje. O homem que tá até hoje. Que legal. Ô Morgana, e foi aos 19 também, nós conversávamos aqui antes de estar gravando ali, você voltou aos 19 para a igreja, é isso? Isso. Eu saí aos 13
né, pra conhecer o mundo ali, Sim. né, que eu queria sair pra festa e tal, e a gente, né, os amigos, todo mundo fala, e vamos em tal lugar e tal. Influencia muito, né? E daí, Familiares também, né? Em porque festas tudo, de família, tudo festa é de final normal. de ano, né? Tudo Às é vezes, normal, daí pra, né, quando a gente... Então, daí foi assim que eu saí ali, dos 13 aos 19. Aí, aos 19 eu conheci o William. Sim. E eu já tava numa fase que eu tava com um vazio muito grande dentro de mim, que eu já tinha pensado em suicídio algumas vezes. Com 19 anos já tinha pensado em isso. suicídio. Aí, Mas porque você não sentia, você não via um propósito pra vida? Isso, porque nada preenchia, sabe? Nada preenchia. Porque eu ouvia muito assim que nenhum homem presta, todos os homens são mentirosos, que casamento sempre acaba, que não sei o quê. Então, tudo aquilo, isso sabe? Te frustrava, daí, não valia a pena. Daí eu pensava, pra quê? Pra que viver? Pra que eu nasci, sabe? E daí começou aquele vazio, assim, porque eu já tinha o ser humano, ele já tem um vazio dentro existencial, de si, que a Bíblia diz. Que só Deus preenche, né? Só que foi ficando tão grande que não tinha mais porquê, assim, viver. E você chegou a se envolver com bebidas, álcool, droga, conheceu o tipo de droga? Sim, bebida foi... pra mim era normal, porque todo mundo bebia, né? Isso mas chegava a ficar bêbado assim? Algumas vezes eu fiquei bem bêbada, perdia totalmente a consciência. Sim. Inclusive, em uma das vezes, eu até sofri abuso sexual. Olha, sério? Uma vez. Uma vez. Esse Então, mundo da noite é um mundo escuro, bebida, né? É um mundo escuro. Por conta da bebida, Sim. Mas de todas as pessoas ali que eu andava ali do grupo, da galera, né? Sim. Como a gente fala, eu sempre fui a mais... Quieta. A mais quieta, que tinha medo Sim. e tal, mas mesmo assim, a gente vê, né, a que ponto que chega as coisas. Por mais que eu era mais devagar ali, ainda aconteceu essas coisas comigo, a né? Bíblia diz as más conversações, né, companhias, corrompem os bons costumes, Sim. né? E aí esse mundo da noite, das festas, das amizades, né, que a gente vai conhecendo, te fizeram o quê? Usar drogas, ser bebida, né? A droga, o álcool é uma droga lícita, né? Todo mundo acha normal. É normal o álcool, né? A Serena teve aqui esses dias, ela disse que o álcool foi o gatilho para ela começar a usar cocaína, né? Então, assim... Aí você conheceu que tipo de droga? Maconha? Daí eu conheci a maconha, que foi o que foi mais difícil de largar. Mais pra frente a gente vai falar disso. Sim. Mas eu conheci a bala e o doce. A né? balinha e o docinho. Olha que nomezinho gostoso, né? Bala e doce, né? Não, mas não é bom, não. Não é? Pra adoçar as crianças, não é? Eu conheci... Bala e doce. Queima eu Jesus, conheci né? através de um namorado que eu tinha, que eu confiava muito. Sim, ele te apresentou isso. Ele botou na bebida e falou que era, né, normal. que era legal, que era como se fosse um energético, assim. Mas não é. Não é. Tira da consciência, assim. Fica... E daí, tipo alucinógeno, que eles chamam, né? Fica meio alucinado, né? Daí eu tive experiência com a bala, com o doce, poucas vezes, né? Depois disso também, não mas chegou a se viciar? Não. Sim. Não, só que daí a maconha eu tinha conhecido um pouco antes de conhecer esse namorado. Sim. Foi ali no começo da juventude, ali quando eu comecei a sair mesmo. Foi escola? Não foi na escola. Não foi na escola. Foi quando eu comecei a sair pra noite, pra assim noite, mesmo. Pra balada, essas coisas. Daí a maconha foi ali. Daí o que eu conheci de droga foi isso. E também tive contato com lança-perfume. Também uma vez. Ah, lança-perfume. Também horrível também. Horrível. Foi. Foi que tu ficou cega. Foi. Falou que ficou já cega. Com o pastor. O pessoal tava usando a noite inteira. Era uma festa muito grande em Florianópolis, né? O pessoal, todo mundo da alta sociedade, né? Sim, lá em Florianópolis. Todo mundo usando muita droga. E daí a gente olha assim, acaba achando normal, porque tá acontecendo muito. Então não vê nada de, né, nada demais de efeito. E daí naquele dia, depois a gente saiu, a gente foi no after, que fala que é a festa depois da festa, né? Sim. E daí um deles ali, ele tinha um barco. E daí a gente foi dar uma volta desse barco e tal. E daí tava todo mundo usando isso. E daí eles estavam pegando no meu pé, porque eu nunca usei cocaína, né? Sim. Eles, tu vai ficar fumando maconha a noite inteira? Porque a maconha, ela te acalma ali, né? E daí ela vai ficar usando isso e tal. Então, pelo menos uma vez. Forte, pelo menos uma vez. Você vê como é que pode, né? As pessoas querem que a gente use, né? Querem. Tu vê que as pessoas oferecem, né? Vai ficar só na maconha, vai juntar boa porcaria da maconha, que é mais coisa ainda. Não, tu quer te acalmar, não sei o que, tá. E daí, xiringuei aquilo na boca uma vez. Sim. E daí eu fiquei cega na hora.
Na hora. Eu tava Foi ali, a minha feito, consciência, eu tava sentada, tava Sim. ali. Só que daí ficou as risadas de todo mundo no fundo, assim, E câmera perdeu a lenta, visão. e a visão perdi. Daí na hora eu pensei assim, meu Deus, o que que eu fiz, né? Ah, Daí, fica na mesma cega. hora que eu pensei, meu Deus, o que que eu fiz, já pensei no meu pai. Eu disse, meu Deus, não deveria ter feito isso com meu pai. Porque a gente sempre conversou muito sobre isso, Com teu sabe? pai? Sobre drogas, sobre Ah, gravidez, né? sim. E daí ele sempre falava pra mim cuidar com as coisas que eu ia fazer pra não magoar ele. Mas Naquela... eu acredito que assim, não quero reduzir, dizer que foi Sim. pouco, mas foi um deslize, né? Foi uma Sim. vez. E daí eu pensei nele, e daí depois eu pensei assim, meu Deus, se eu voltar a enxergar, Sim. porque, né, eu fiquei cega. Ficou assustada E daí, também, eu né? disse, meu Fica Deus, se eu voltar a assustada. enxergar, eu não vou botar mais isso na boca. E daí voltei a enxergar depois de um tempo e não botei mais aquilo Não na voltou boca. mais. Depois, ainda ali, eles continuaram usando droga. Sim. Eu vi um menino cair no chão, assim, se tremer tudo. Eu não sei o que que deu nele, começou tipo a se uma babar. overdose, E né? todo mundo ficou rindo dele. Eu fiquei, Sim. meu Deus, ele tá ali passando É que tá mal. todo mundo fora da... Todo mundo, assim, e daí, graças a Deus, eu tive só essa experiência. Ainda bem que foi ruim, porque tem Sim. gente que diz que a experiência é boa, né, pra carne, né? Sim. Mas, graças a Deus, a minha E já tu foi acha ruim, que tudo, já... tudo aí, tu acha que foi um pouco assim da falta da paternidade? Como teu pai, assim, tava mais ausente, Eu acho que separou da tua influencia mãe? totalmente a falta. diferença de tu estar num lar cristão ou não. Porque E a daí muda os presença teus do pai? princípios e também o filho, ele mais do que ouvir o que os pais falam, ele vê o exemplo. Sim. Então, Como você criou nesse lar separados também, com 15 anos ali, houve a separação. muita Abala, coisa, né? muita Abala. coisa Abala envolveu. abala a pessoa, entendi. Mas aquele buraco que eu tinha, que eu não sabia que era só Deus preenchia. Sim. Pensou em se matar. Pensei algumas vezes em me matar, graças a Deus Aí eu voltou pra não igreja. consegui. Não consegui mais. Aí Nunca ali tentou, só pensou. Não chegou a tomar nada. Cheguei a ponto. Chegou a mas ponto. nunca Nunca- não consegui concluir, Não graças a conseguiu Deus. concluir, graças a Deus. Ô Morgana, e aí tu veio pra igreja aos 19 anos, mas não conseguia se libertar, né? Daí Porque da tem maconha muitas eu não conseguia pessoas- me libertar. É. Aí a doce, bala, essas Sim. coisas que eu tinha usado algumas vezes. Sim, mas continuava Mas saindo à não noite tinha ainda, vício. dava uma voltinha, Dava saía. umas voltinhas e Sim, tal. na balada, coisinha. E ali aos 19, o que aconteceu? A parte da minha homossexualidade ali concluiu aquele tempo. Sim. O que aconteceu? Eu não julgo ninguém, porque naquela época, né, que eu me envolvia com meninas, que eu sentia desejo por meninas, Sim. né, eu me senti incluída no grupo, né, das pessoas que faziam isso. que fazem, Sim. que se relacionam. Sim, claro. Então, eu não julgo ninguém, porque Sim. cada um tem um tempo de despertar, Sim, né? claro. E aí, o que aconteceu? Era coisa que Deus já estava trabalhando no meu coração fazia anos. E eu pensava muito em família, porque daí como eu não tive, né, pai, mãe, aquele negócio, né? Então, eu queria muito isso. Eu tinha aquilo dentro de mim. Eu não queria assumir mais naquela fase ali, dos 19, mas eu tinha isso dentro de mim, de ter uma família e tal. E aí, eu lembro de um dia que eu vi o meu... Hoje é meu namorado, né? Sim. Ele tava brincando com o menino dele, ele teve um menino bem Sim. cedo. Uhum. E daí eu vi ele brincando com o menino, daí eu pensei assim, ai, que legal, né? Assim, pode vir uma criança de uma pessoa, é uma coisa tão óbvia, mas Sim. entrou de vez no meu coração Sim, aquilo, uma família, sabe? né? Sim. Daí eu peguei e pensei assim, se eu não ficar mais com esse cara, eu não vou mais ficar com mulher. Sim. Porque é uma coisa tão... Pra mim, gente, Sim. pra mim. Sim, sim. Era uma coisa tão sexual Sim. que eu não tinha esse negócio com homens. Sim. De, tipo, ficar com todos os homens Sim, que eu achava sim, bonito, sim, que chegavam sim. até mim e tal. Sim, sim. Então, daí eu pensei assim, por que com mulher eu sou assim, perigosa, Sim, né? sim. Assim. Aí foi quando eu parei pra pensar e eu decidi. Naquele momento que eu decidi que eu não Sim. ia mais ficar com mulher, eu acredito que através do arrependimento das coisas que eu tinha feito, saiu Sim. de mim. Saiu. sim. A partir daquele dia, nunca mais eu olhei para mulheres com Sim, outros com olhos. os outros olhos. Nunca mais Nunca senti mais. desejo, nada. Que E legal. eu pensei assim, se eu não ficar mais com ele, eu posso casar com outra pessoa, posso Sim, ter um filho, sim. né? Da forma Construir uma natural família. como Deus fez Sim, para ser, né? Claro. Porque a gente, né, quando a gente é homossexual, a gente pensa, pode fazer inseminação e tal. Sim, E sim. depois eu comecei a botar dentro do meu coração a forma tradicional mesmo que Deus fez. Sim, né? claro, sim, não, isso que é certo. E aquilo ali já foi mais um rompimento, assim. Sim, enorme, né? Isso é enorme, isso é enorme, isso é muito Muita grande. gente me conhece, assim, Sim. de quando eu, né, Sim. ficava com meninas Sim, e tal. entendi. Alguns homens também ficavam com raiva de mim, porque eu não queria ficar e tal. Sim, claro. E... Acontece, mas que bom daí que Deus aquilo te ali foi um libertou, né? rompimento
E ali aos 19, daí eu já estava no começo da faculdade, eu Sim. já estava com aquele buraco, assim, e queria muito... tava buscando mais a Deus, porque eu já via que, tipo, na beleza que eu tava buscando para me sentir, Sim. me afirmar, né? Eu fazia muita academia e tal. Na beleza eu não tinha encontrado aquela alegria, aquele preenchimento, né? Eu já me sentia bonita Sim. e tal, mas não tinha... Então, nada preenchia. Então, eu voltei a buscar a Deus porque eu pensei assim, só pode ser isso, né? Sim. Só tem esse caminho porque não... E aí você começou a ir para a igreja. Comecei. E aí, porque assim, participar dos cultos é bom, Sim. né? Deixa a gente mais leve. A presença de Deus é tudo na nossa vida, a gente sabe. Mas qual foi a maior guerra, então? Foi a maconha, assim, para você se libertar? Porque era o vício da maconha que impedia também, porque você ia para a igreja, mas você não se batizava. Então, eu tinha isso na minha cabeça, que eu não podia me batizar porque eu fumava. Porque fumava maconha, sim. E já tinha tido algumas revelações que Deus queria me usar no louvor, mas eu pensava, Deus não vai conseguir me usar porque eu tenho esse vício, eu não consigo largar. E eu não queria largar. Até porque a gente só dá o que a gente tem, né? Como é que você vai cantar, né? Louvar Deus, né? Em cima de um altar? Mas eu tinha muito essa consciência, assim, de que eu não podia subir sem me batizar, sem não largar os vícios. A gente só dá o que tem, né? A gente só dá o que tem. E aí, quando que foi, assim, a chave, né? Você que virou essa chave, assim, que você realmente indo para a igreja, você contou para mim que ia para a igreja... né? Mas chegava em casa e fumava maconha. Eu não tinha força, né? Porque eu acho que vontade até você tem, né? A gente tem vontade, né? Não quero mais fazer isso, mas não tem força, acaba... E eu sempre, nós falamos aqui antes de gravar, que às vezes nós criamos aqueles pecados de estimação, aquelas justificando a gente mesmo, né? Justificando a gente mesmo, nossas falhas, a gente diz, né? É só isso que eu faço também, não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa boa, é só isso que eu faço, só a maconha. A maconha também é uma planta, né? A gente que até assim fala, é uma planta criada por Deus. Eu até no começo, quando eu comecei a fumar, assim, que eu me permiti fumar, foi porque eu pensei, é uma planta. É justamente o que a gente pensa, né? É uma planta, se tá aí é porque Deus criou e tal, e faz bem também. Só que ela não foi feita para ser fumada, não né? foi feita para ser fumada. Ela faz mal, ao mesmo tempo que ela faz bem em algumas partes, que é para ser feito o remédio. O remédio, a medicina, claro. Tem a parte que se tu fumar tem as partes ruins, né? Mas que vai quando a gente tá muito ali envolvido, a gente não... E a gente, quando tá assim, distante da presença, o inimigo tenta nos enganar, né? Porque o diabo, o que ele vai... Ele trabalha no engano, né? O diabo, veja que quando a serpente foi, a Bíblia diz que ela enganou a Eva, né? Paulo diz, receio que como a serpente enganou a Eva, muitos também sejam corrompidos. Então o diabo trabalha no engano. Então o diabo acaba nos enganando. E isso acontece, né? Porque a pessoa está na igreja enganada, querendo ou não, né? Porque ela tá ali e vai passando os anos, passa muito rápido, né? Porque às vezes tu vai passando e tu não tem força e continua e vai indo. Mas eu assim, pela experiência que eu tenho, é muito importante, por mais que às vezes quem estiver ouvindo, às vezes tá no vício, não vou para a igreja porque eu tô no vício, mas continue buscando a Deus. Porque mesmo nos cultos que eu ia, Deus sempre falava comigo. Claro. Alguma coisa eu sempre aprendia e aquilo ia entrando dentro de mim. Eu só não tinha força para chegar na virada de chave. Claro. Só que um dia chega, né? Um dia chega. É isso que você falou, é importante. Que às vezes tem gente ali que ela, às vezes, né, o diabo é tanta acusação na mente dela, Morgana, que ela diz, eu não vou porque eu faço tudo errado, então nem vou ir para a igreja. Eu nem sou digno de entrar na igreja. Isso. A Bíblia diz o quê? Venha como estás. Não é para você permanecer como está, mas vem como está. Que é um processo, né? Libertação é um processo, né? Você vai... E aí a virada de chave foi quando? Foi ali há 2 anos e pouquinho atrás. Que deu aquele... Que o meu processo é muito grande, praticamente desde que eu nasci, mas foi... Deus usou uma pessoa para falar comigo depois do trabalho. Sim. Me falou coisas que só eu sabia, olha, né? Que legal. Que só podia ser Deus falando. Sim. E eu senti que era uma coisa de Deus porque era uma pessoa que me passava muita... não tinha maldade. Era um homem, mas não tinha maldade. Sim. E ele me passava muita pureza, assim, e paz. E daí ele também não me cobrou por aquilo ali, né? Então, a gente vê que tudo isso é de Deus, né? Claro. Porque às vezes o diabo também fala coisas, só que ele te cobra, né? Sim. E daí ele falou coisas que só eu sabia. E no final ele falou assim, e tem mais uma coisa, Deus quer te usar. E Deus já tinha usado pessoas e lugares e tempos totalmente diferentes para falar isso para mim, que Deus queria me usar. Sim. E no louvor, né? Sim. E daí, quando ele falou aquilo, assim, eu chorei tanto na porta do trabalho. Olha e a só. gente se abraçou, ele orou por mim na porta do trabalho. E assim, daquele dia, que foi 5/6/2023,
Desde aquele dia, nunca mais eu botei um cigarro de maconha na boca. Nunca mais. Nunca mais. O que eu tinha em casa eu joguei fora e nunca mais. Aí os primeiros meses, eu não sei se foi 2 meses ou 3, todos os dias eu pedia força pra Deus pra não voltar. Porque é muitos É uma anos de guerra, vício. né? E é uma guerra, É né? muitos anos de Sim, vício e o hábito também, né? sim, E daí é difícil. sim, E daí eu pedi ajuda pra Deus. E quando tu pede ajuda pra Deus, Deus te ajuda. sim. Não, Deus não vai simplesmente tirar o teu vício, mas tu tem vontade e tu faz a tua parte, Deus vai te ajudar. E Sim. naqueles primeiros meses eu pedi pra Deus pra me dar força pra mim não ir atrás, não fumar, né? É. E depois, nos outros dias, eu fui só agradecendo. E tô agradecendo até hoje porque... Aí de lá pra cá você se batizou. Isso, aí depois de uns meses aí eu já senti que eu Faz podia me 2 batizar. anos já Faz 2 anos e pouco. do batismo, 2 anos e pouco do vício, Isso. 2 anos e pouco do batismo, Foi né? logo em seguida, uns Sim. 3 meses depois, assim, que eu senti já que eu não ia voltar mais atrás, Sim. né? Aham. Porque as coisas de Deus é muito sério, né? A gente não Sim. pode se batizar e voltar. Eu Sim. acredito, assim, né? Eu sempre pensei nisso. Não, a hora não, que eu quem me bota, batizar... a Bíblia diz que quem bota a mão no arado e olha pra trás não é apto pro reino, né? Então não dá pra olhar mais pra Então eu trás. pensava muito assim, a hora que eu parar, me batizar, tudo bem pontual, assim. E daí, desde aquele dia, foi a virada de chave, assim. Eu disse, meu Deus, Deus tá me pegando até no trabalho pra falar Sim. comigo. Porque antes ele falava comigo nas igrejas, né? Sim, Deus, sim, agora sim. ele tá me pegando no trabalho, então agora o negócio é O sério. negócio é sério. E- Ô Morgana, e olhando pra trás, assim, o que tu enxerga de diferença da Morgana hoje? Bom, nós temos uma Morgana, né, que... Meu Deus, né? Que, Totalmente né, carnal, né? tentou se... É assim, humanos todos nós somos, né? Mas assim, tentou se matar, teve problema ali, né? Como sexualidade, drogas, noite, abusos e coisas erradas assim. Que tu olha pra trás e enxerga que tu vê na Morgana hoje, diferente. O que Jesus fez, né? Porque a honra e a glória é Nossa. sempre dele, né? É assim, falta até palavras, mas hoje eu acredito que eu tô seguindo a vontade de Deus. Sim. Sim, como eu sinto uma paz, como se tipo assim, eu tô no trilho, tô no caminho certo. E antes eu era simplesmente um ser humano buscando respostas em um monte de coisa Encontrou que nada as respostas. preenchia. E as respostas só em Deus, né? Só em Deus. Por que que a gente tá aqui? Por que que a gente existe? E por tudo, as Sim. respostas tá tudo em Deus. Tudo em Deus, na sua palavra. Tudo em Deus. Ô, Morgana, e o que que mais te alegra de servir Jesus, assim? O que que mais te alegra, assim? Ai, é uma coisa que não tem preço. Não É. tem dinheiro que pague. É. Não tem dinheiro, não tem... É aquilo, né, É que a gente inexplicável. busca em tantos lugares, né, e acaba, às vezes, tá tão perto, né, e a gente busca tão longe de tantas coisas, E né? agora eu falo para as pessoas, assim, meus amigos, né? Minhas amigas que eu fumava, eu falo Aham. assim, né? A paz que eu encontro em Deus, a paz, né, que a gente buscava fumando, né? A paz que eu encontro em Deus, ela é tão melhor, e ela supera tudo e ela não passa, né? Porque quando tu fuma ali, aquela tua paz passa. Sim, toda hora tem que estar E fumando, tu quer né? mais, e tu Sim, precisa sim. de mais pra te ficar Sim, em paz. sim. Agora, a paz que Deus te dá, tu pode estar passando o pior momento da tua vida. Porque Só que é tu o suficiente, sabe né? que Deus tá contigo, e daí o tu suficiente, supera. é o suficiente. Nossa, não tem palavras Tá. pra falar de Deus assim. Ô, Morgana, se tu pudesse hoje aqui, né, nós estamos aqui, né, isso aqui vai ficar gravado, uma mensagem para alguém que tá preso nesse mundo, o que que você diria? Uma mensagem, A mas assim, resposta é Deus. A resposta é é buscar Deus. Deus incessantemente, todos os segundos. é, Tá lavando uma louça, tá limpando um chão, tá tomando banho, tá trabalhando, tá... Vai buscando a Deus, porque Deus, ele fala na nossa mente, né? sim, E buscar, principalmente na palavra, né? Que a Sim. palavra é imutável. sim. Mas a resposta de tudo é Deus. Não Tudo. tem, Não tem tem pra onde alegria. correr. Não tem alegria maior nesse mundo. Pode ter todo o dinheiro, já convivi com gente que tinha muito dinheiro, Sim. muito. Mas falta. Falta. Porque só Deus preenche. Só Deus preenche, né? Então, a resposta de tudo é Deus. Se quer uma mudança, se quer uma libertação, se quer ser feliz, se quer tudo que tu quer de bom, é só Deus. Só encontra em Deus. Morgana, me diga uma coisa, quais são teus sonhos e planos agora nessa caminhada com Cristo? Quais os teus planos? Primeiro, né, teus planos como pessoa, depois teus planos, né, no chamado de Deus. Quais são teus planos aí? Tem algum plano? Não sei Então, também. meu plano principal, agora eu tô revendo meus planos profissionais, assim, né? Mas agora, primeiro lugar, assim, é Deus, assim. Agradar Então, a Deus. agora eu tô fazendo parte do Ministério de Louvor. Aham. Então,
assim, eu sinto que eu tô fazendo o que eu tinha que fazer. Sim, sabe? sim. Que se nada mais der certo, não tem problema, porque aquilo ali Era o que você tinha é que o que eu fazer. tinha que fazer. Glória a Deus. E o resto eu tô esperando a resposta de Deus, porque eu ainda não sei. Sim. Já tive em vários ambientes profissionais, Sim, várias carreiras, assim, né? É aquilo que Deus disse a Abraão. Até eu falei contigo aqui hoje, de quando Deus chamou Abraão, ele disse, né? Sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Tá, mas onde, Senhor? Não, vai que eu vou te mostrar. Então, o primeiro passo você já fez, entregou a vida para ele, tá naquilo que Deus te chamou para fazer, e agora o mais ele vai mostrando na caminhada, né? Enquanto você caminha, Deus, porque às vezes a gente quer que Deus mostre tudo, né? Ah, Senhor, como é que vai ser ano que vem, daqui 2 anos, daqui 5, Senhor? Meu filho, só caminha que depois eu vou te mostrando. Sim. E você vai ver que é como montar um quebra-cabeça. Não sei se você já montou quebra-cabeça. Aí todo mundo já montou, né? Você pega, tem umas peças, você olha assim, existe, onde é que vai isso aqui? Não vai. Aí você vai montando as mais facilzinhas, aí depois, era aqui. Então, às vezes, a gente não entende, né? Tem coisas que a gente não entende por que a gente passa, por que está acontecendo, mas ali na frente tudo se encaixa com Deus, tudo se encaixa. Verdade. Tudo se encaixa. Então, assim, ó, que bom que você veio, aceitou aqui para vir aqui, né? É uma aqui, honra. Né? Estamos aqui na igreja, na verdade, que é onde a gente grava, nos nossos estúdios. E que bom que você veio aqui gravar. Tá comigo aqui a minha esposa, missionária lá, né? Dá um brado de vitória, né, Diane? Tá aí com nós. Tá ali. Então é benção. Gente, nós vamos fazer uma oração, então, Morgana, para encerrar aqui. Amém. Entendeu? Eu acredito que alguém foi tocado por isso, né? Que você falou aqui. Porque talvez a gente não tenha a dimensão, né, do que as pessoas passam, mas situações semelhantes, piores ou menores do que a tua, tem todo dia pessoas enfrentando, e tomara que esse vídeo chegue até pessoas e elas sejam alcançadas de alguma maneira. Uma pessoa já é muito grande, é suficiente, né? Tá aqui diante da gente uma mulher hoje totalmente mudada, transformada, né? Que quem olhou lá atrás, né, tu mesmo né, não se achava digna, né? A gente não é digno de nada, mas o Senhor, ele é misericordioso e nos alcança. Então, por isso, hoje nós vamos fazer uma oração para abençoar essas pessoas que estão lá do outro lado. Amém? Então, vamos orar agora. Pai amado e Deus querido, o Senhor é o Deus que transformou água em vinho, e nós te pedimos nessa hora e nesse momento, Pai, que aonde chegar esse vídeo, aonde chegar esta oração, essa palavra, esse testemunho, chegue também o teu poder. E da mesma maneira que o Senhor alcançou a Morgana nos momentos mais difíceis da vida dela, quando ela tentou se matar, quando ela estava nesse mundo buscando preencher e descobrir o grande propósito da vida dela, Senhor. O Senhor esteve com ela, guardando, livrando, protegendo ela. Esteja com cada pessoa do outro lado agora nesse momento, meu Pai, e que o Senhor a alcance, a renove, Senhor. Meu Deus, repreendemos todo espírito de morte, todo espírito de vício, todo espírito, meu Deus, que tenta, Senhor, dominar essa mente e este coração. E pedimos que a Tua mão poderosa, Senhor, resgate essa pessoa e que ela entenda o chamado, o propósito e o amor de Deus na vida dela. Pai, nós entregamos cada vida, Senhor, que chegou até aqui nesse momento, e pedimos que o Senhor trabalhe poderosamente em nome de Jesus, mudando, transformando, livrando todo e qualquer mal. Espírito Santo, eu entrego tudo nas tuas mãos. Obrigado pela vida da Morgana, que contou esse testemunho tão lindo do que o Senhor fez, está fazendo e ainda vai fazer na vida dela, meu Pai. Nós entregamos tudo para a tua glória e tua honra nas tuas mãos, Jesus, e quem crê, diga amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se você chegou até aqui, meu irmão, você tem que deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, mandar esse vídeo para alguém, por favor, manda aí, compartilha nos teus status aí, de qualquer rede que você tenha, no WhatsApp, e manda para alguém, porque eu sei que Deus, Ele ainda fala e Ele vai tocar em várias pessoas nesse momento, tá bom? Que Deus abençoe, Morgana, eu te agradecendo mais uma vez por você ter vindo aqui, obrigado, tá? E que Deus te abençoe, tá? Eu que agradeço. Imagina, toda a glória e toda a honra aqui é para Deus, tá bom? Amém. Um abraço, obrigado por ter vindo. Gente, até o próximo, aquele abraço, tchau, tchau.